E aí, meus bidos aracnídeos, e aí, meus bidos do Aranhaverso, finalmente terminamos essa grata trilogia em relação ao Aranhaverso como um todo, né? Porque eu decidi fazer um vídeo aí falando sobre a HQ do 2099, uma HQ sobre o primeiro encontro do Peter e do Miles, e agora a gente chegou numa HQ que foi muito importante pra mim muitos anos atrás e que fazia um belo... Bom, eu só li uma vez, né? Então eu decidi reler pra trazer aqui no canal um review do que eu achei, e foi muito prazeroso reler não só por conta da HQ como um todo, como também para essa preparação pro filme Homem-Aranha através do Aranhaverso, que daqui uns dias vai sair o review completo do que eu achei do filme como um todo, e eu espero que vocês estejam lá, vai sair no sábado, então enfim, fique avisado, mas que eu estou, cara, bem animado em comentar com vocês sobre o que eu achei dessas HQs, porque foi uma baita releitura, porque eu não só li a história fechada, completa, que saiu no Marvel Essenciais, da Panini, como também os spin-offs, as histórias à parte que agregam para a narrativa como um todo, né? Já que eu não tô falando só da história que acontece envolvendo o Aranhaverso como um todo, mas de umas mensais gigantescas envolvendo o Aranhaverso como um todo, né? Os personagens, os aracnídeos em toda essa saga contra os herdeiros. Então bora lá, que eu vou falar sobre tudo que eu achei da saga do arco Aranhaverso. Vitórias fáceis são baratas. Toda luta que vale a pena está cheia de adversidades, ainda mais contra adversários invencíveis. Contudo, esses adversários não existem. Todo inimigo possui pontos fracos, e basta encontrá-los uma vez. Basta vencer uma vez. Repita: uma vez. A família vampiresca de Morlun decide caçar todos os Homens-Aranha pela teia da vida a qual tem acesso, de modo que possam consumir eles para alimentar a própria necessidade sanguinária, como também para impedir a sua derrota no futuro. Acontece que os aracnídeos começam a se unir para acabar com essa palhaçada. Assim, a trama criada e desenvolvida pelo Dan Slott ao lado de Christos Gage traz o fanservice absurdo de juntar todos os aranhas já criados, ao mesmo tempo que cria novas versões que estão ganhando relevância forte nos últimos anos, enquanto os leva à correria de não ter tempo para trocar muito papo bobo, já que todas as suas vidas, essências, estão em risco, principalmente se deixarem cair nas mãos dos vilões, o herdeiro, o outro e a noiva, como consta a profecia daquele que controla toda a teia da vida. Mesmo que soe uma viagem absurda e os herdeiros sejam o clichê de um vilão de história em quadrinho, o desenvolvimento de certas versões aracnídeas como a Teia de Seda, a Garota-Aranha, o Aranha Escarlate e o próprio herdeiro renegado Carne dão vida a essa jornada de modo que nos importemos com seus questionamentos e sintamos sua humanidade, nos ajudando a comprar a história como um todo. O que eu mais gosto em todo esse arco é que os autores demonstram esse amplo conhecimento no universo, ou melhor, no multiverso do Homem-Aranha. Reencontros como o do Miles e do Peter, que até brinca com o Morales querendo ficar ao lado do Parker, do Peter com o 2099 ou a May Parker, que referenciam encontros passados, o que me deixou com uma enorme vontade de exigir da Panini um encadernado que una esses encontros especiais. Houveram ainda esses encontros que queríamos ver, como o Peter descobrindo que existe uma Gwen-Aranha, clones de diferentes universos formando um time, ou até mesmo o desenho animado mais recente do ano que saiu, encontrando o desenho mais antigo. Além das referências fortes como a um dos primeiros What If que lançaram o selo, ou a referência catastrófica de um Peter que se manteve ao lado do Stark na Guerra Civil. Só que aí entra um fator extremamente complicado de ler essa história completa, já que a Panini lançou apenas 2 encadernados, sendo um prelúdio do Aranhaverso, mostrando exatamente acontecimentos que antecedem a saga principal, como o Superior Homem-Aranha descobrindo as mortes de certos aracnídeos em outros universos, e o outro que saiu no Marvel Essenciais, sendo a história completa onde os aracnídeos enfrentam esses vilões. E acontece que, pensando nessa história principal única que saiu apenas no encadernado do Marvel Essenciais, a história é boa. Ela acaba sendo boa porque é bem divertida, é direta, são muitos aranhas se encontrando, se descobrindo, tendo seus momentos de solidariedade, briga ou diversão. Mas acaba que todos estão em uma situação calorosa, como se uma bomba fosse explodir. E isso leva a jornada a ter pouco espaço para desenvolver uma relação clara entre eles, criar laços, até porque
precisa apresentar e nos fazer entender mais como funciona essa família de vampiro que quer caçar os Homens-Aranha. E no fim, eles aparecem mais para estabelecer as suas relações, seus desentendimentos, do que para trazer uma motivação do que os leva a isso, do porquê eles começaram isso. Ninguém nunca tentou seguir outro rumo, sabe? Não, é o que é, porque é. São vilões básicos. Beleza, mas e os aranhas? Os aranhas são a melhor coisa, obviamente, mas acaba que ficamos presos mais a relações já estabelecidas em encontros anteriores, ou aquelas que vão ser estabelecidas nas histórias à parte que vieram nos encadernados do Aranhaverso, o que agrega para quem conseguiu comprar e ler como eu, mas que deve se perder e soar mais aleatório para quem acompanha apenas o principal. No fim, é bem divertido e corajoso, seja pela morte de alguns aracnídeos ou pelas reviravoltas e surpresas que o quadrinho guarda durante toda a jornada. Vão ter aqueles que vão grudar sua atenção para marcar mesmo, como uma variante aracnídea inesperada ou um porco que tem uma participação precisa e maravilhosa. Mas acaba que fica por isso. É divertido, marcante por ser um evento que junta geral e tem aqueles momentos que vão ficar marcados na sua cabeça. Mas não passa disso. Até pelo final, correr demais. Você vê que a batalha final tá chegando e quando pisca, já tá todo mundo se despedindo. Agora, quando você tem o todo, isso melhora absurdamente. Não há dúvidas. Porque você conhece mais alguns, entende mais a motivação de outros e ao acompanhar diversas histórias dando errado, certo, ou indo para um caminho que você até acha que é melhor o herdeiro ter acabado com a essência, você se importa mais com o que vai acontecer e como vão impedir essa vitória tão precisa dos inimigos. Histórias como o Miles e Aranha Ultimate conhecendo o dos anos 60, o 2099 voltando para o seu ano, ou a Teia de Seda se descobrindo perante essa guerra, tudo isso potencializa essa guerra épica. O maior problema fica na resolução mesmo. Você vê os vilões ficando piores, acabando com certas facilitações que o roteiro tinha, e você começa a se indagar, tá, como é que eles vão derrotar esses caras? E aí, chega na batalha final, e principalmente pensando no fato de que o Peter foi um dos primeiros Homens-Aranhas a derrotar um deles no mano a mano, você fica esperando uma baita de uma batalha em guerra pra vir uma surpresa que leva os caras pra um outro caminho e simplesmente acaba com tudo. É simplesmente broxante. Outro ponto também que fica meio chato é o fato de que durante o quadrinho é discutido sobre matar ou não esses caras, porque você tem Homens-Aranhas que concordam em matar e Homens-Aranhas que não concordam em matar. Então você fica esperando uma briga com isso e acaba que isso é resolvido com um não vamos matar. E pronto, acabou. Sabe, se resolve um tema que daria pra ser ampliado, discutido, abordado. Só que o fato de serem apenas só 6 edições meio que fecha isso, sabe? Uma mini saga como essa poderia ser uma saga de 12 edições, ou pelo menos 9 edições, mas eles perdem essa oportunidade, até porque eles têm muitas coisas para serem discutidas, não são coisas simples e pequenas, como por exemplo, Guerra Civil. Guerra Civil é um arco gigante, mas que ele tem um tema muito forte que consegue ser preso ali às suas 6 ou 7 edições, enquanto os spin-offs você pode ler como você pode não ler. Já aqui, cara, você precisa ler os spin-offs, sabe? Pelo menos na minha sensação, lendo como todo, eu só sinto que tudo foi muito bom porque eu li o todo. Se fosse só a história principal, seria tipo, bom, tá ligado? Sem contar, um fator que eu acho muito legal dentro dessas edições à parte, são que elas homenageiam o resto, elas homenageiam os outros personagens, os outros universos que foram criados por outros e escritos por outros autores, entende? Então, por exemplo, o Tom DeFalco escreveu as primeiras edições da Garota Aranha. Ele volta para escrever a história à parte dessa personagem. O Dennis Dott escreveu o Superior Homem-Aranha, então ele escreve toda a parte envolvendo o Superior Homem-Aranha. Assim como o próprio Peter David volta para escrever o Homem-Aranha 2099. Então você tem todas essas pessoas que criaram os personagens, escrevendo as histórias à parte dos personagens, e é muito legal como uma homenagem ao universo do Homem-Aranha. Já tem esse ponto positivo ser uma homenagem ao Homem-Aranha, então funciona muito pensando no encadernado. Imagina você perder isso, cara. E sinceramente eu acho que muita gente vai perder isso, porque só saiu dessa forma, nesses encadernados de volumes aqui de Aranhaverso e a mensal. A mensal foi pro encadernado, mas a parte do Aranhaverso não. Então, enfim, as pessoas estão perdendo essas coisas que, sabe, foram homenagens. E, poxa, isso é realmente muito triste. Ao mesmo tempo, é um ponto positivo. Ponto positivo pro Dan Slott e Chris Gage que escreveram isso e fizeram essas homenagens para os outros autores. Trouxeram os autores de volta para escrever os personagens que eles criaram.
mas ao mesmo tempo é triste porque no Brasil provavelmente isso daí não sai de novo, pelo menos não agora. Em compensação a tudo isso, a arte pelo menos é fantástica, tanto por parte da feita com a história principal pelo Giuseppe Camuncoli, quanto por aquela que se passa à parte e ao mesmo tempo feita pelo Dave Williams. Ambas trazem uma energia boa, a sensação de momento épico e mesmo com um roteiro mais expositivo para aquelas cenas de coração, ainda conseguem emanar muito bem a emoção que deve ser passada. Isso sem contar todas as outras histórias à parte que também estão muito bem desenhadas, estão também muito bem escritas, aprofundando melhor seus personagens. Então no fim, sinceramente eu paguei muito pau. Até pelo uso de sombras e cores fortes que são colocadas durante esses encadernados, sabe? Em todas as histórias. Então eu não tenho nada a reclamar em relação à parte artística desse quadrinho. Simplesmente maravilhoso. Sobre esses encadernados como um todo, é complicado eu analisar eles porque não é algo que as pessoas vão encontrar hoje em dia, sabe? A história principal tá no encadernado do Marvel Essenciais e as outras histórias você só encontra nesses encadernados de Aranhaverso mesmo, que traz essas histórias. Então assim, não dá muito bem pra eu falar de uma forma que vai agregar para vocês que não vão conseguir encontrar, sabe? Se conseguir encontrar, nossa, vai ser muito difícil. Então, cara, eu sinceramente espero que um dia a Panini republique essas histórias, porque muitas delas não só ajudam a história como um todo, como tem umas aqui que são, tipo assim, criações aleatórias de versões do Homem-Aranha, que são histórias muito legais ou muito assustadoras, muito boas, renderiam fácil um vídeo solo aqui no canal, sabe? Ou em qualquer canal. Então, de qualquer modo, eu espero realmente que um dia, pelo menos, a Panini lance um ônibus com os spin-offs dessas histórias. Porque, cara, se eu for falar do que eles fizeram aqui, eu simplesmente pago muito pau. Eu acho que foi uma divisão muito bem feita, eles terem passado a história principal nas mensais do Homem-Aranha, porque elas realmente, a saga como tudo aconteceu na mensal do Homem-Aranha nos Estados Unidos, e trazer esses encadernados intitulados Homem-Aranha Aranhaverso, porque funciona muito, porque exatamente trata do universo do Homem-Aranha, só que do multiverso do Homem-Aranha também. Então aqui você tem histórias muito boas, tanto em relação a clones, como também a universos alternativos em relação a outros personagens, e por aí vai. Funciona bastante em relação ao Homem-Aranha como um todo, sabe? Então é muito legal ver esse tipo de coisa, não só, tanto que isso daqui durou até o volume 26. Depois de tempo eu parei de pegar porque era muito caro na época, né? Era tipo, mano, 25 conto. Hoje em dia isso daqui estaria tipo 50 conto, tá ligado? Então, enfim, é muito interessante como as coisas realmente ficaram muito caras, né? Hoje em dia, nossa, eu queria pegar o resto que eu não peguei. Mas enfim, tudo que eu tenho a dizer é isso, porque no fim eu pago muito pau porque a Panini fez, acho que é muito bem feito mesmo, até mesmo no quesito da página. Eu que fui um tonto de certa forma, que eu devo declarar isso aqui, porque eles tinham esse lance de... Caramba, deixa eu pegar uma edição aqui que seja mais contínua, acho que aqui 9 e 10. Eles tinham esse lance de edição de colecionador com as histórias do Homem-Aranha. Então, é muito interessante porque, tipo assim, a edição de colecionador tinha essa com uma folha muito boa, que, por assim dizer, envelheceu muito bem, né, depois de muitos anos. E tinha a outra, que é papel jornal, mano. E que, tipo assim, já tem um cheirinho mais de pó e tudo mais, então tem esse fator ruim. E eu comprava porque eu queria pagar essa de edição dos colecionadores pra soltar. Um eu pego, outro eu não pego. Um eu pego, outro eu não pego. E acabou que aí, hoje em dia, quando eu olho, eu falo, putz, devia ter pegado tudo com o que a folha era boa, né? Porque, pô, envelheceu mal bem. Com as outras que tem papel jornal, eu fico, nossa, talvez eu pegue o encadernado um dia só por conta desse papel jornal, porque aí no encadernado não tem o papel jornal. Enfim, são coisas. De qualquer modo, eu decidi listar aqui apenas os erros que eu achei realmente importante destacar por serem realmente muito desconfortáveis, porque de resto foram poucos os que eu encontrei. Na página 34 da edição 8, não necessariamente está errado, mas o penúltimo balão fala: morremos todos nós, quando seria muito melhor se fosse todos nós morremos ou nós todos morremos. E na página 35 dessa mesma edição, há um risco absurdo que já me chamou a atenção sem começar a ler ela. Nas páginas 88 a 90 do volume 3 de Aranhaverso, há uma falha de gráfica ferrada na página inteira. De qualquer forma, sendo assim, Aranhaverso é uma baita história rápida, fluida, blockbuster, massa velho, que pode não ter a mesma preocupação em roteiro como os filmes de mesmo nome que estão adaptando trazem, mas que faz jus ao seu nome,
ao legado que está trazendo em relação às obras audiovisuais que adaptam esse arco de alguma maneira, até porque esse arco criou vários outros aracnídeos que estão ganhando vida hoje em dia, e também por trazer diversos momentos pra lá de divertidos e marcantes que um querido fã do Aranha não vai querer perder e precisa ter essa saga na sua coleção. Porque, cara, Aranhaverso pode não ser perfeito, mas dificilmente você vai se arrepender de ter gastado nessa obra que você adquiriu para a sua coleção. Aliás, fica aqui a minha bela felicidade com tudo que esse quadrinho proporcionou em relação a outros quadrinhos. Porque depois do Aranhaverso foi criado um time chamado Guerreiros da Teia, que tinha uma série muito bacana com os vários Homens-Aranhas resolvendo os problemas do multiverso. Algo que, aliás, inspirou aí a nova continuação do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Então, enfim, é muito legal e eu realmente espero que um dia a Panini republique o encadernado, porque é tão gostoso, é tão legal de ler, que eu recomendaria pra qualquer um ler. Eu compraria o encadernado só pra recomendar pras pessoas lerem, porque é realmente muito divertido e quem sabe, né, talvez ano que vem, quando estiver lançando o terceiro filme de Aranhaverso, eles lancem esses encadernados. Porque trazia exatamente isso, Homens-Aranhas resolvendo problemas do multiverso. Enfim, galera, eu queria mostrar aqui pra vocês que eu deixei na ordem, caso vocês tenham essas edições e queiram reler algum dia, eu coloquei meio que na ordem aqui, para vocês poderem ler. Agora eu tô achando que pode não estar na ordem, mas talvez esteja assim, ó. Porque foi da forma que eu li praticamente, tá ligado? Até mesmo pelas referências que a edição faz, né? De tipo assim, nossa, isso daqui continua e tal. Então, enfim, é esse daqui, edição 7, que começa o Aranhaverso aqui. Aí o primeiro volume de Aranhaverso. Depois a continuação ali da Mensal do Homem-Aranha, edição 8. Aí depois o volume 2 de Aranhaverso. Aí a edição 9, aí depois o volume 3 de Aranhaverso, que tem alguns leves spoilers dessa edição aqui, mas nada que machuque. E aí a edição 10 e a edição 11 que fecham a saga do Aranhaverso como um todo. Enfim, esta é minha opinião sobre a mini saga ou a grande saga de Aranhaverso como um todo, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os problemas, e enfim, eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham dessa saga como um todo, se vocês já leram, se vocês não leram, do que vocês leram, sabe, se foi só o Marvel Essenciais, o que vocês acharam da história como um todo, e que vocês concordam e discordam dos pontos que eu abordei aqui envolvendo essa saga de Aranhaverso, que eu fiquei muito feliz de trazer, até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal do volume 2, então eu fiquei, pô, mancada não ter do volume 1, né, então enfim. Finalmente eu trouxe, e aparentemente tá vindo o volume 3, né? Tá vindo um Aranhaverso 3 aí lá nos Estados Unidos, porque eles aproveitam o hype dos filmes e eles vão lá e fazem de novo, né? Então, enfim, tô ansioso, porque é sempre muito gostoso ver todos os aranhas reunidos de novo nos quadrinhos e ver como as interações vão fluindo a partir disso, sabe? Enfim, muito legal, agradeço muito a quem assistiu o vídeo até aqui, e não perca o review do filme Aranhaverso no sábado, viu? Eu espero vocês lá. Valeu, falou!